Olá, bem-vindo ao Juízo e Sabedoria, um espaço onde fé e conhecimento convergem para uma vida com propósito. Neste podcast, iniciamos com a narração do texto bíblico, na versão NVI. Em seguida, no episódio dedicado ao capítulo, refletimos sobre os temas centrais apresentados na narração bíblica. Começando com o texto bíblico. Gênesis, capítulo 5. A descendência de Adão. Este é o registro dos descendentes de Adão. Quando Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou seres humanos. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e o chamou Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Adão viveu 930 anos e então morreu. Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Sete viveu 912 anos e então morreu. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Enos viveu 905 anos e então morreu. Aos 70 anos, Cainã gerou Malaleel. Depois que gerou Malaleel, Cainã viveu 840 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Cainã viveu 910 anos e então morreu. Aos 65 anos, Malaleel gerou Jared. Depois que gerou Jared, Malaleel viveu 830 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Malaleel viveu 895 anos e então morreu. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Jared viveu 962 anos e então morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Enoque viveu 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia levado. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Matusalém viveu 969 anos e então morreu. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho e o chamou Noé, dizendo: Ele nos dará descanso das tarefas e do trabalho pesado das nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Lameque viveu 777 anos e então morreu. Depois de completar 500 anos, Noé gerou Sem, Cã e Jafé. Agora vamos ouvir as reflexões do episódio dedicado ao capítulo. Olá, hoje a gente vai fazer uma análise bem focada num trecho específico, Gênesis capítulo 5. Isso, da Bíblia. A gente está usando a NVI, a nova versão internacional, que facilita um pouco a leitura hoje em dia. Exato. E o texto mesmo se apresenta como o registro dos descendentes de Adão. A nossa missão aqui é, então, explorar essa genealogia. Que vai de Adão até Noé, né? Isso. E o que salta aos olhos primeiro são aquelas idades super longas e um padrão narrativo que, nossa, se repete bastante. É impressionante mesmo. Ok, vamos desembrulhar essa linhagem. As idades são, assim, notáveis, né? Adão com 930 anos. Sete com 912. E Matusalém, o recordista, 969 anos. É muito tempo. Quase um milênio. Fico pensando sobre esses números e é o padrão. A idade quando gera o filho principal, quantos anos viveu depois, aí menciona outros filhos e filhas e sempre termina com aquela frase, né? E então morreu. É quase um ritmo constante, capítulo afora. Pois é, essa estrutura repetitiva, ela é muito forte.
O que será que ela quer enfatizar, né? Talvez a passagem do tempo, a continuidade da linhagem humana, apesar de tudo. Pode ser. E também a própria mortalidade, que foi introduzida lá atrás em Gênesis, né? Cada I morreu parece um lembrete constante disso. É como se fosse um registro mesmo, como o título diz. Registra a vida, a descendência e o fim. Exatamente. Marca esse ritmo da vida humana naquela era. Mas aí, no meio dessa cadência toda, surge uma figura que quebra totalmente o padrão. Enoque. Ah, sim, Enoque é fascinante nesse contexto. Ele vive bem menos, né? 365 anos. E o texto diz que depois que ele gerou Matusalém, ele andou com Deus. E o final dele é completamente diferente. Não tem o E morreu. Não. Diz que ele já não foi encontrado, pois Deus o havia levado. É aqui que fica bem interessante. Sem dúvida. O que será que significa esse andar com Deus de forma tão íntima? Uma comunhão especial, talvez. Provavelmente uma vida tão alinhada com Deus que o destacou de todos os outros. E ser levado por Deus. Isso. Escapar da morte que marca todo mundo na lista é um ponto muito forte, né? Muito. Dentro de uma genealogia focada em vida e morte, ter alguém que transcende isso pela relação com Deus é um sinal de esperança bem radical ali no meio. Seguindo a lista, a gente passa por Matusalém, com seus 969 anos, e chega em Lameque, o pai de Noé. E Lameque também tem um momento único, né? Ao nomear Noé. Sim, ele faz uma declaração, quase uma profecia. Diz que Noé nos dará descanso. Das tarefas e do trabalho pesado das nossas mãos. Causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Ele conecta direto com a maldição lá de Gênesis 3. Bem explícito. Essa fala de Lameque é carregadíssima, né? A esperança de descanso, que, aliás, tem a ver com o nome Noé, em hebraico. Ah, interessante isso. Sim, e ele liga esse descanso diretamente ao fardo de trabalhar numa terra amaldiçoada. Isso já coloca uma expectativa enorme sobre Noé. Ele não é só mais um nome na lista, então. De jeito nenhum. Ele nasce com essa promessa de trazer algum tipo de alívio para a condição humana pós-queda. Funciona como um prenúncio, sabe? De que algo grande vai acontecer através dele. E a genealogia se encerra ali, com Noé gerando Sem, Cã e Jafé aos 500 anos, preparando o cenário para o que vem depois. Exato. Então, juntando tudo isso, qual o panorama que Gênesis 5 nos dá? Olha, é um quadro bem rico e, de certa forma, tenso. Temos essas vidas incrivelmente longas, que nos fazem imaginar como era aquele mundo, né? Sim, um mundo bem diferente. Enoque. Enoque, mostrando que a morte não é o fim absoluto para quem tem essa comunhão com Deus. E, por fim, na linhagem chega em Noé. Introduzido com essa nota de esperança por Lameque. Exatamente. Uma genealogia que mostra a condição humana, sim, decaída, mas também a persistência da esperança e do plano divino. Então, foi uma viagem interessante por essa lista de nomes e idades. Traçamos a linha de Adão a Noé, observando tanto a consistência desse registro quanto as exceções notáveis. Sim, foi uma análise focada nesse capítulo específico. E fica talvez uma reflexão para quem nos acompanhe. Sim, acho que vale a pena pensar um pouco, considerando que essa genealogia, com essas idades tão extensas, vem logo antes da história do dilúvio. Bem na porta, né? Exatamente. O que será que essa longevidade toda registrada pode sugerir sobre como era o mundo, ou a humanidade mesmo naquela época, antes dessa grande mudança que foi o dilúvio? Será que indicava algo sobre a natureza da criação original, mais próxima? Sim. Ou talvez a paciência de Deus? Pois é. Talvez uma vitalidade diferente, ou uma medida do tempo antes de uma intervenção drástica. Fica aí a pergunta conectando esse capítulo com o que vem logo a seguir em Gênesis. Algo para a gente pensar sobre como a narrativa é construída. Você ouviu mais um episódio do Juízo e Sabedoria, onde fé e conhecimento caminham juntos. Curta, compartilhe com a sua família e seus amigos e continue com a gente nos próximos episódios. Juízo e Sabedoria. Fé e luz para o seu caminho.